Imagine a cena. 12 homens, despretensiosos e simples, caminhando por um caminho cheio de desafios, perseguições e milagres. Cada um, escolhido por Jesus Cristo, recebeu um chamado que transformaria suas vidas para sempre. Eles não eram figuras comuns, mas personagens cujos destinos, assim como os das histórias bíblicas, ecoam por milênios. Estes homens, chamados apóstolos, não estavam apenas testemunhando milagres, mas tornaram-se, eles mesmos, parte de algo que transcenderia o tempo e a história. Você já parou para pensar no peso de ser escolhido por Jesus? O que levaria alguém a seguir esse mestre e carregar a missão do Novo Testamento nas costas? Os apóstolos não tinham ideia do impacto que causariam, mas, sem dúvida, suas escolhas e vidas ajudaram a cimentar as bases do cristianismo. Agora, eu quero que você imagine o fim deles. Porque se você acha que o destino dos apóstolos foi glorioso, pense novamente. Não foram apenas heróis espirituais que se retiraram para a tranquilidade. Pelo contrário, todos enfrentaram um destino trágico. O martírio, como visto nas parábolas de Jesus, era o preço a pagar por ser fiel à missão. E como veremos, a cada morte, um ensinamento é passado, uma mensagem deixada. Cada apóstolo, ao aceitar a cruz, não estava apenas cumprindo um papel histórico, mas dando ao mundo um exemplo de fé inabalável. O que esses homens fizeram vai além de sua época, trazendo uma mensagem que permanece viva até hoje, no coração de quem se dedica a espalhar o Evangelho. Mas e os apóstolos? O que aconteceu com eles depois da ascensão de Jesus Cristo? A resposta, como a Bíblia nos mostra, é um misto de coragem e tragédia. Cada um seguiu um caminho diferente, mas com um propósito comum. Alguns, como Pedro, se destacaram como líderes da igreja primitiva, enquanto outros, como Tiago, o filho de Zebedeu, passaram a ser lembrados pela maneira como aceitaram o martírio. Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas a vida de cada um, mas como sua morte nos ensina sobre o que significa seguir Jesus e carregar a cruz. E antes que você pense que isso é só uma história do passado, eu te convido a refletir. O que esses homens, com suas mortes dolorosas e vidas dedicadas ao cristianismo, têm a nos ensinar no mundo de hoje? Os apóstolos, como figuras centrais no cristianismo, foram muito mais do que simples seguidores de Jesus Cristo. Eles foram testemunhas diretas de milagres extraordinários, de momentos de fé pura, mas também de intensas dificuldades. Nos dias de Jesus, o Antigo Testamento já estabelecia as bases para a vinda do Messias. Mas o Novo Testamento começava a ser escrito não apenas com palavras, mas com ações. Cada apóstolo vivenciou essa transição e, ao seguir a Jesus, passou a desempenhar um papel crucial na disseminação das verdades divinas. Pense neles como os primeiros a espalharem a mensagem de Jesus, os mensageiros da Boa Nova. Não havia redes sociais, nem internet, e o que eles pregavam não era apenas uma ideia, mas a verdade revelada que todos precisavam ouvir. O trabalho deles não era simples. Eles estavam vivendo em tempos de grande turbulência, sob o domínio do Império Romano, que perseguiu tanto os judeus quanto os primeiros cristãos. Cada um dos apóstolos foi enviado para diferentes regiões do mundo conhecido, levando a palavra de Jesus e criando uma base sólida para o cristianismo. Na época, os primeiros cristãos eram vistos com desconfiança, até hostilidade, e isso só aumentou com o tempo. A Bíblia nos relata como essa perseguição se intensificou, com a igreja primitiva sendo severamente perseguida, mas, paradoxalmente, isso só fez com que a fé se espalhasse ainda mais. Eles não estavam apenas enfrentando dificuldades externas, mas também dilemas internos, tentando entender o papel de cada um na obra que estavam realizando. E então, a morte de Jesus foi um divisor de águas. Quando ele foi crucificado, muitos dos apóstolos se viram perdidos e temerosos, como vemos nas parábolas de Jesus, onde o medo e a dúvida entram em cena. Mas logo, eles foram transformados por um evento surpreendente: a ressurreição de Jesus. Isso os fortaleceu, lhes deu um novo propósito e coragem para continuar o que havia começado. Esse renascimento espiritual levou os apóstolos a se tornarem mártires, algo que, na perspectiva cristã, não era visto como uma derrota, mas como uma vitória sobre o pecado e a morte.
Através de suas mortes, eles não só testemunhavam a verdade de Jesus, mas também ensinavam ao mundo o verdadeiro significado do sacrifício. O fim trágico dos 12 apóstolos. Pedro. Quando pensamos em Pedro, a primeira imagem que vem à mente é a do apóstolo impulsivo, aquele que caminhou sobre as águas, mas também o que negou Jesus 3 vezes. Ele era, sem dúvida, um homem de extremos, mas também alguém profundamente transformado pela graça de Deus. Sua jornada foi marcada pela liderança na igreja primitiva, especialmente após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele, que foi chamado por Jesus para ser pedra, tornou-se o pilar da igreja. A missão de Pedro foi de fortalecer os cristãos, fundar comunidades e defender a fé com toda a sua força. E essa jornada não seria fácil. A sua morte em Roma, crucificado de cabeça para baixo, refletiu a profundidade de sua dedicação ao Cristo, algo que é lembrado até hoje no simbolismo da Igreja Católica. A crucificação de Pedro foi um dos martírios mais impactantes. Diferente de outros apóstolos, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Esse ato, além de simbolizar a humildade e a devoção, se tornou um símbolo de resistência à opressão romana e um testemunho profundo de fé. E a morte de Pedro, embora trágica, foi também a confirmação de um compromisso sem igual. Como vemos nas histórias bíblicas, o sacrifício não é uma perda, mas uma forma de ganhar a verdadeira vida. A fé de Pedro, mesmo diante da morte, deixa um legado de força e coragem para todos os cristãos. Mas como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Pedro, com sua vida de altos e baixos, nos ensina que a jornada cristã não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Ele errou, caiu, mas se levantou. E essa é a mensagem de sua vida. Assim como Pedro, todos enfrentamos momentos difíceis. E muitas vezes, ao querer seguir o chamado de Jesus, somos desafiados por nossas próprias fraquezas. Mas o que podemos aprender com sua morte é que a fé verdadeira é inabalável, e ela se reflete em como enfrentamos as adversidades da vida com coragem e humildade. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e, junto com seu irmão João, formava parte do grupo mais íntimo dos apóstolos. Ele foi, sem dúvida, um dos mais próximos de Cristo, testemunhando milagres que poucos outros puderam ver. A Bíblia nos mostra que Tiago, muitas vezes, estava ao lado de Pedro e João em momentos cruciais, como na transfiguração de Jesus e na agonia no jardim do Getsêmani. A sua vida, cheia de dedicação e proximidade com o Mestre, reflete o compromisso profundo que ele tinha com a missão de espalhar a mensagem de Jesus. Seu papel na igreja primitiva foi de grande importância, e seu ministério em Jerusalém mostrou uma fé que se mantinha firme, mesmo nos tempos de intensa perseguição. A morte de Tiago, no entanto, foi um evento que chocou a igreja primitiva. Ele foi executado por espada em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa I, um ato que marcou o início da perseguição sistemática aos apóstolos. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, o que paradoxalmente não enfraqueceu a fé cristã, mas ao contrário, a fortaleceu. O martírio de Tiago tornou-se um exemplo poderoso para os cristãos da época, demonstrando que, mesmo diante da morte, a fidelidade a Jesus Cristo era mais importante do que a própria vida. Ele não só morreu por sua fé, mas também deixou um legado de coragem e devoção que inspiraria gerações futuras. Para nós, Tiago nos ensina que a verdadeira fé não é apenas sobre viver momentos de alegria e tranquilidade, mas sobre permanecer firme, mesmo quando a vida se torna desafiadora. Ele nos mostra que, por mais difícil que seja o caminho, a missão de Cristo deve ser o nosso foco. Tiago teve sua vida interrompida pela espada, mas o que ele semeou, o exemplo de martírio e fidelidade, continua a florescer até hoje. Então, como podemos aplicar isso na nossa vida? Às vezes, somos chamados a enfrentar dificuldades, e o exemplo de Tiago nos ensina que, mesmo nas tribulações, devemos manter nossa fé inabalável. João, o discípulo amado, era o apóstolo que, ao lado de Pedro e Tiago,
fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Sua relação com Cristo é única, sendo o único apóstolo a permanecer ao lado de Jesus durante a crucificação, e ele foi quem recebeu a missão de cuidar de Maria, mãe de Jesus, após a morte do Mestre. Ao contrário de outros apóstolos que passaram por um martírio físico, a vida de João terminou de forma diferente. Ele viveu até uma idade avançada, exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação que resultou no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Sua vida, marcada por intimidade com Jesus e um legado literário profundo, nos deixa lições valiosas sobre fé, perseverança e amor incondicional. Embora tenha vivido longos anos após a ressurreição de Jesus, o exílio de João não foi menos desafiador. Ele foi banido de sua comunidade por causa de sua fé em Cristo, e é nesse cenário que ele escreveu o livro do Apocalipse, uma obra cheia de visões e revelações sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Cristo. A sua morte, embora sem os mesmos detalhes dramáticos de outros apóstolos, tem um significado profundo. Ela mostra que, muitas vezes, a fidelidade a Cristo não exige apenas sacrifícios físicos, mas também a força para perseverar, mesmo em situações de solidão e abandono. O legado de João, com sua profunda reflexão teológica e espiritual, permanece até hoje, especialmente através das cartas e do Evangelho que ele escreveu. João nos ensina algo fundamental. A fidelidade a Cristo não se mede apenas por grandes gestos, mas também pela capacidade de permanecer firme em tempos de provação. Sua vida e obra literária demonstram que, mesmo quando não enfrentamos a morte física por nossa fé, somos chamados a viver de forma plena e inabalável, seguindo o exemplo de amor e dedicação que João nos deixou. E é isso que ele nos ensina. A fé de João não estava na ausência de dificuldades, mas na capacidade de transformá-las em oportunidade de crescimento espiritual. Como podemos aplicar isso na nossa vida? Em tempos de isolamento ou dificuldades, podemos olhar para a vida de João como um modelo de como a perseverança e a profundidade de nossa relação com Cristo nos sustentam. André, o irmão de Pedro, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e desempenhou um papel significativo no início da igreja. Ele é conhecido por ter sido o primeiro a reconhecer o Messias e logo trouxe seu irmão Pedro para segui-lo. A Bíblia nos conta que André, ao contrário de outros apóstolos, teve um ministério que o levou a regiões mais distantes. Ele pregou em várias cidades, incluindo a Grécia e a Ásia Menor, onde estabeleceu igrejas e fortaleceu a fé cristã em tempos de grande perseguição. Seu caráter humilde e sua disposição em servir ao reino de Deus são características que marcam sua trajetória e que nos convidam a refletir sobre como podemos, nós também, cumprir nosso papel no plano de Deus. A morte de André foi igualmente marcante e simbólica. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, uma imagem que se tornou profundamente significativa no cristianismo. Dizem que ele sofreu por vários dias antes de morrer, pregando a mensagem de Jesus até o último momento. Sua cruz, em forma de X, passou a ser associada à sua coragem e ao seu compromisso com Cristo. A forma como André enfrentou sua morte, sem medo e com grande fé, tornou-se um exemplo de como devemos estar dispostos a sacrificar tudo por Cristo. Ele não hesitou em seguir Jesus até o fim, e sua morte, embora trágica, é um testemunho do poder da fé inabalável. André nos ensina que o verdadeiro discipulado não é sobre posições de destaque ou reconhecimento, mas sobre ser fiel em pequenas e grandes coisas. Ele não foi o líder de uma grande igreja, mas foi fiel em seu chamado de pregar a palavra e edificar o corpo de Cristo. Sua cruz em forma de X é um lembrete de que, no cristianismo, a verdadeira grandeza está em se sacrificar pela causa de Cristo, muitas vezes em silêncio e sem esperarmos reconhecimento. Como podemos aplicar isso na nossa vida? Em nossa caminhada de fé, precisamos estar dispostos a abraçar nossas cruzes pessoais, sabendo que, ao seguir Jesus com sinceridade, nossas vidas se tornam um reflexo da grandeza do amor e da dedicação a Ele. Filipe é uma figura fundamental no Novo Testamento, conhecido não apenas por sua dedicação ao Evangelho, mas também por sua capacidade de evangelizar e ensinar. Ele foi chamado por Jesus para ser um de seus seguidores,
e logo se tornou um evangelista fervoroso, levando a mensagem de Cristo para diversas regiões. Filipe teve um papel essencial na disseminação do cristianismo, especialmente entre os gentios, e sua abordagem pragmática e compassiva fez dele um líder eficaz. Ao contrário de outros apóstolos, Filipe tinha uma maneira clara de apresentar o evangelho, o que o tornava acessível a muitos. Ele, por exemplo, teve um encontro notável com um eunuco etíope, ao qual explicou as Escrituras e o batizou, um ato que simboliza o alcance universal da missão de Cristo. Sua morte, no entanto, foi tão trágica quanto significativa. Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Frígia, sendo crucificado de cabeça para baixo, uma morte que refletiu seu total compromisso com a mensagem de Cristo. Sua coragem diante da morte é um exemplo de fé profunda e inabalável. A morte de Filipe, assim como a de muitos outros apóstolos, nos desafia a refletir sobre o custo do discipulado. O martírio de Filipe é um lembrete poderoso de que a fidelidade a Cristo pode exigir sacrifícios profundos, mas também de que este sacrifício é uma prova da verdadeira fé. Ao morrer por Cristo, Filipe não apenas selou sua fé, mas também deixou um legado que atravessa os séculos, inspirando todos os cristãos a seguir sua coragem e devoção. Filipe nos ensina que ser um verdadeiro seguidor de Cristo não significa esperar uma vida sem sofrimento, mas estar disposto a seguir a missão até o fim, independentemente das dificuldades ou perigos. Sua morte não foi em vão, mas um reflexo do compromisso total que ele tinha com a evangelização e o anúncio do reino de Deus. Hoje, nós também somos chamados a assumir um compromisso sério com nossa fé, não apenas em palavras, mas em ações. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Podemos ser como Filipe, levando o evangelho aonde for necessário, com coragem e sem hesitar, sendo fiéis até o fim em tudo o que fazemos. Bartolomeu. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é uma das figuras menos comentadas entre os apóstolos, mas sua história é de uma coragem e devoção impressionantes. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, e ao contrário de outros discípulos, sua reação inicial foi de ceticismo. Quando Filipe lhe falou sobre Jesus, Bartolomeu questionou se algo bom poderia vir de Nazaré. Porém, ao ser convidado por Filipe para conhecer Jesus, teve uma experiência transformadora. Jesus, ao vê-lo, disse: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Bartolomeu, tocado por essas palavras, logo se tornou um seguidor fiel de Cristo, mostrando que mesmo nas dúvidas e nas inseguranças, o Senhor pode nos transformar em instrumentos poderosos em suas mãos. O ministério de Bartolomeu o levou a regiões distantes, incluindo a Índia, onde ele realizou várias missões e pregou o evangelho com fervor. A tradição afirma que, após várias realizações evangelísticas, ele foi preso e torturado. A forma mais brutal de sua morte foi o esfolamento vivo, seguido pela decapitação. A crueldade de sua morte é difícil de imaginar, mas a intensidade de seu martírio é um reflexo de sua total entrega à missão de Cristo. Bartolomeu, assim como outros apóstolos, não hesitou em pagar o preço da fé, e sua morte dolorosa se tornou um exemplo de como, em muitos casos, a fé cristã exige resistência e perseverança diante da dor e da morte. O sacrifício de Bartolomeu é um exemplo profundo de como devemos estar dispostos a enfrentar nossas próprias dificuldades com coragem, sabendo que nossa fidelidade a Cristo pode nos exigir sacrifícios. Mesmo diante de grandes desafios e até da morte, a vida de Bartolomeu nos ensina que a fé verdadeira não se curvará, não importa o quanto a adversidade seja grande. Como podemos aplicar isso? Em nossa caminhada de fé, podemos ser inspirados a não temer a dor, a rejeição ou o sofrimento por causa de nossa crença. Se Bartolomeu pôde suportar tanto por Cristo, nós também podemos seguir sua coragem, buscando sempre manter nossa fé forte, mesmo nas situações mais difíceis. Mateus. Mateus, o coletor de impostos, era uma figura incomum entre os apóstolos. Seu trabalho como publicano, cobrador de impostos, era desprezado pela sociedade judaica, e ele era visto como um traidor, colaborando com os opressores romanos. No entanto, quando Jesus o chamou, sua vida mudou drasticamente.
Ele deixou tudo para trás, incluindo sua posição confortável, para seguir Cristo. Esse ato de abandono foi um reflexo de sua verdadeira conversão, um exemplo claro de como o encontro com Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Mateus não só seguiu Jesus, mas também se tornou um dos maiores evangelistas, autor do evangelho que leva seu nome, no qual ele apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, enfatizando o cumprimento das profecias. A vida de Mateus nos ensina sobre a capacidade de transformação que o evangelho oferece. Como coletor de impostos, ele provavelmente sabia o que era ser rejeitado e marginalizado, mas ao seguir a Cristo, ele se tornou parte de uma comunidade que mudou o mundo. Sua morte, que ocorreu na Etiópia, também foi um reflexo de sua dedicação total à causa de Cristo. A tradição afirma que ele foi martirizado lá, embora os detalhes variem, mas a certeza é que sua vida foi um testemunho vivo da mudança radical que Cristo pode trazer a qualquer pessoa, não importa seu passado. Mateus, o publicano, transformou-se no evangelista, pregador e mártir que não hesitou em pagar o preço por sua fé. Assim como Mateus deixou para trás sua antiga vida para seguir Jesus, somos chamados a refletir sobre o que estamos dispostos a abandonar para viver uma vida de fé mais plena. Podemos, por exemplo, deixar de lado vícios, hábitos ou até mesmo preconceitos para seguir os ensinamentos de Cristo, que sempre nos chama a uma vida de generosidade, perdão e amor. A vida de Mateus é um lembrete de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Como Mateus, podemos fazer a diferença onde quer que estejamos, e até mesmo as situações mais improváveis podem se transformar em momentos de grande impacto quando entregamos nossas vidas a Cristo. Tomé. Tomé é provavelmente um dos apóstolos mais conhecidos pela sua dúvida, mas também por sua fé inabalável. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente. Quando os outros apóstolos lhe contaram sobre o acontecimento, ele expressou ceticismo, dizendo que só acreditaria se visse as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e colocasse a mão no seu lado. Isso lhe rendeu o título de Tomé, o Dúbio. No entanto, quando Jesus apareceu novamente e lhe ofereceu a oportunidade de tocar em suas feridas, Tomé não hesitou e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Esse momento é emblemático, pois mostra como a dúvida de Tomé foi transformada em uma fé poderosa e inabalável ao testemunhar a ressurreição de Cristo. Após esse evento, Tomé se tornou um missionário fervoroso, levando o evangelho para regiões distantes, incluindo a Índia, onde pregou e fundou igrejas. A tradição afirma que ele foi martirizado por lanças, uma morte que reflete o compromisso profundo que ele tinha com Cristo, após a sua transformação de cético a crente convicto. Tomé é um exemplo de como, mesmo aqueles que começam com dúvidas e questionamentos, podem ter uma fé profunda e poderosa quando se encontram com a verdade. Sua trajetória de fé nos lembra que a luta contra a dúvida é uma parte natural da caminhada cristã, mas como Tomé, podemos superá-la e ser usados por Deus de maneiras incríveis. A jornada de Tomé também nos ensina uma lição importante. A dúvida não precisa ser vista como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento. Ao questionarmos nossa fé, não estamos necessariamente afastando Deus, mas sim buscando um entendimento mais profundo de sua verdade. O que podemos aprender com Tomé é que, mesmo em nossas dúvidas, Jesus está pronto para nos responder, nos fortalecer e nos enviar em sua missão. Então, quando nos deparamos com momentos de incerteza, podemos lembrar que é na busca pela verdade que nossa fé se fortalece, e como Tomé, podemos ser transformados para realizar grandes coisas em nome de Cristo. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, o filho de Alfeu, é talvez um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas isso não diminui sua importância no início da igreja cristã. Ele é frequentemente lembrado por sua fidelidade e compromisso com a missão de Cristo, mesmo sem os grandes destaques que outros apóstolos receberam. O pouco que sabemos sobre Tiago é que ele estava entre os escolhidos por Jesus para fazer parte de seu círculo íntimo de seguidores. Embora ele não tenha sido um dos apóstolos mais falados ou destacados, sua presença constante e seu trabalho silencioso nos lembram que muitas vezes o impacto de uma vida de fé se dá não pelo que é visto,
mas pelo que é feito com dedicação e fidelidade, longe dos holofotes. A morte de Tiago é cercada de mistério, mas as tradições afirmam que ele foi martirizado, sendo apedrejado ou até crucificado. Isso reflete a fé inabalável que ele mantinha, mesmo diante da adversidade e do perigo. O martírio de Tiago, embora não amplamente documentado como o de outros apóstolos, ainda assim serve como um poderoso testemunho de seu compromisso com Cristo e de sua disposição para sacrificar a própria vida em prol do Evangelho. Sua morte é um lembrete de que o caminho de Cristo nem sempre é fácil, mas vale a pena, pois a fidelidade a Deus pode levar até mesmo à morte, mas também à vida eterna. Tiago, o filho de Alfeu, nos ensina que o valor de nossa fé não está nas grandes realizações ou reconhecimento, mas na fidelidade silenciosa e no compromisso com a missão de Cristo. Podemos aprender com ele a importância de ser fiéis nos pequenos detalhes, mesmo que nossas ações não sejam vistas ou reconhecidas por todos. A vida de Tiago nos desafia a refletir. Estamos dispostos a seguir a Cristo de forma fiel e silenciosa, mesmo quando não há aplausos ou reconhecimento público? Sua vida, embora discreta, é um exemplo poderoso de que, em Cristo, o mais simples gesto de fé tem grande valor. Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cujas ações e transformações nos ensinam sobre o poder de Cristo para mudar corações e realinhar valores. O título de Zelote sugere que ele tinha uma formação política e ideológica forte, com uma inclinação por lutar contra o domínio romano e a opressão do império. Os zelotes eram conhecidos por sua ferocidade em resistir à autoridade romana, e é possível que Simão tenha sido um desses militantes, alguém que acreditava em lutar com força e até violência pela liberdade do povo judeu. No entanto, a chamada de Jesus para Simão foi algo que desafiou toda a sua visão de mundo. Ao invés de agir com força ou violência, Simão foi chamado a pregar a paz e a verdade do Evangelho. Essa transformação de guerrilheiro para pregador de paz é um testemunho do poder de Cristo de mudar até os corações mais endurecidos. Embora os detalhes sobre a vida de Simão após o chamado de Jesus sejam escassos, a tradição conta que ele seguiu uma missão incansável de pregar o Evangelho, provavelmente em regiões como a Pérsia ou o norte da África. Ele, como outros apóstolos, enfrentou resistência, perseguições e sofrimentos, mas nunca se afastou do seu chamado. A morte de Simão é descrita como sendo por crucificação ou decapitação, o que demonstra seu compromisso até o fim. Sua vida e morte são um lembrete de que, mesmo quando somos confrontados com desafios que parecem irredimíveis, a fidelidade a Cristo pode nos levar a uma paz que o mundo não entende. A grande lição de Simão para nós é a de que, por mais que as circunstâncias da vida pareçam nos empurrar para a violência ou para a revolta, a resposta cristã é sempre uma chamada à transformação interior e ao testemunho de paz. A jornada de Simão, o Zelote, nos desafia a refletir sobre como nossas próprias ideologias e valores podem ser confrontados pela verdade de Cristo. Às vezes, nossa visão de mundo é moldada por circunstâncias externas, como a política ou os conflitos ao nosso redor, e podemos nos ver inclinados a agir impulsivamente ou de forma agressiva. Mas o exemplo de Simão nos mostra que, ao ser transformados por Cristo, somos chamados a agir de maneira contrária ao que nossa natureza humana espera. Sua vida nos ensina que, ao invés de buscar confrontos, devemos buscar paz, reconciliação e a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. A transformação de Simão nos mostra que, mesmo os mais zelosos e combativos, podem encontrar verdadeira paz ao se submeterem ao chamado de Jesus. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, talvez o apóstolo mais conhecido por sua traição a Jesus, representa uma das histórias mais complexas e dolorosas do Novo Testamento. Ele foi escolhido por Jesus para fazer parte do círculo íntimo de 12 seguidores, compartilhando com eles momentos cruciais e testemunhando milagres de Jesus de perto. Mas, por trás dessa aparente proximidade, Judas carregava um coração dividido. Sua traição, entregando Jesus por 30 moedas de prata, se tornou um símbolo eterno de infidelidade e remorso.
o que leva uma pessoa a trair a confiança do Mestre. Judas, ao longo de sua caminhada com Jesus, talvez tenha se desiludido ou deixado que o amor pelo dinheiro e o poder eclipsassem sua fé. Essa traição é um lembrete de como nossas fraquezas humanas podem nos desviar do caminho da verdadeira fidelidade a Deus, mesmo estando fisicamente próximos de sua presença. A morte de Judas foi tão trágica quanto sua traição. A Bíblia nos conta que depois de perceber o peso de sua ação, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas foi rejeitado. Desesperado, Judas acabou se suicidando, enforcando-se em um campo. Sua morte, um ato de remorso extremo, nos leva a refletir sobre o peso do pecado e o quanto a culpa pode corromper o coração de uma pessoa. Judas, que teve a oportunidade de se arrepender, foi consumido pela dor e pelo arrependimento tardio. A lição que podemos tirar dessa história é que a traição a Deus e ao próximo não só fere a relação, mas também nos leva a um estado de angústia interior que, sem a ajuda de Cristo, se torna difícil de superar. O legado de Judas, embora negativo, também é uma advertência para todos nós. Como seres humanos, estamos sempre suscetíveis a ceder às tentações e aos enganos do mundo. Judas nos ensina que, mesmo estando perto de Cristo e testemunhando seus milagres, podemos escolher caminhos errados. Sua história é uma reflexão constante sobre a importância de manter nossos corações puros e focados em Jesus, evitando que nossas falhas humanas nos afastem do verdadeiro arrependimento. A escolha de Judas, em última análise, nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Estamos escolhendo seguir Jesus de todo o coração ou nos deixando seduzir por valores mundanos que podem nos desviar de nossa missão? Matias. Matias é um dos apóstolos mais discretos nas Escrituras, mas seu papel é vital no início da igreja cristã. Ele foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após a sua traição e morte, conforme narrado no livro de Atos, capítulo 1. Matias não é mencionado em nenhum outro momento nos evangelhos, mas sua inclusão no grupo dos 12 apóstolos é significativa. Ele foi escolhido, não por Jesus diretamente, mas por meio de uma decisão coletiva dos discípulos. Esse ato de seleção revela a importância da unidade na igreja primitiva e o processo de discernimento para as escolhas espirituais. Matias, portanto, representa a continuidade da missão dos apóstolos, mantendo o número de 12, simbolizando a plenitude e a perfeição do plano de Deus. Ao ser escolhido, ele assumiu a responsabilidade de pregar o Evangelho, espalhar a palavra de Jesus e ajudar a fundar igrejas em diversas partes do mundo. A morte de Matias, embora não amplamente detalhada nas Escrituras, é tradicionalmente descrita como martírio, possivelmente por apedrejamento ou crucificação. A história de sua morte reflete o espírito de perseverança e sacrifício que caracterizou muitos dos apóstolos. Diferente de outros apóstolos como Pedro ou João, que tiveram mais destaque em sua vida e ministério, Matias foi uma figura mais humilde, mas não menos importante. Seu martírio, assim como o de tantos outros discípulos, tornou-se uma parte essencial do alicerce sobre o qual a igreja foi construída. Sua morte nos ensina que o valor no reino de Deus não está na fama ou no reconhecimento, mas na fidelidade e no serviço a Cristo, mesmo que o mundo não nos veja ou celebre nossas ações. A humildade de Matias, tanto em vida quanto em morte, é um modelo de devoção para todos que seguem a Cristo. O legado de Matias, embora menos falado, é profundamente relevante. Ele foi escolhido por Deus para um propósito específico: continuar a missão iniciada por Jesus e os outros apóstolos. Sua escolha como substituto de Judas nos lembra da importância de seguir a liderança de Cristo e confiar nos planos divinos, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho. A figura de Matias também destaca a necessidade de se manter fiel ao chamado, mesmo quando a missão parece ser de pouca visibilidade. Cada cristão, assim como Matias, tem um papel a desempenhar no reino de Deus, independentemente da quantidade de reconhecimento ou reconhecimento público. A história de Matias nos desafia a sermos fiéis em nossas missões diárias e a viver com integridade, sabendo que Deus nos vê e honra nosso trabalho, mesmo que o mundo não o faça. O legado dos apóstolos, apesar das suas mortes trágicas e muitas vezes cruéis,
cimentou o cristianismo como uma religião universal. Cada um deles, de maneira única, contribuiu para a fundação da Igreja e para a propagação do Evangelho. Através dos milagres de Jesus, das parábolas que ele contou e da coragem inabalável dos apóstolos, a fé cristã encontrou raízes profundas que se espalharam pelo mundo. A vida e morte dos apóstolos são testemunhos vivos da força do compromisso com Cristo e com a missão de espalhar o amor de Deus. Mesmo quando confrontados com a morte, esses homens não desistiram de sua fé. Eles não apenas seguiram os ensinamentos de Jesus, mas viveram essas verdades até o fim. E ao longo do caminho, os apóstolos transformaram o cristianismo de um movimento limitado a um pequeno grupo de judeus para uma religião global que tocou todas as nações. O martírio dos apóstolos é um exemplo claro de como a fé inabalável pode transcender as adversidades. Para muitos deles, como Pedro, Tiago e Filipe, a morte foi uma continuidade do testemunho que começaram a viver durante a vida de Jesus. Cada um deles, ao enfrentar a perseguição e a morte, fez algo extraordinário. Não apenas proclamou as verdades do Evangelho, mas o fez de maneira tão corajosa e sincera que muitos, até hoje, encontram inspiração. Isso nos ensina que o verdadeiro cristianismo não é simplesmente uma religião de palavras, mas uma religião de ação. E essas ações, muitas vezes, exigem sacrifícios profundos. O sacrifício dos apóstolos não foi em vão. Ele foi um selo de autenticidade de sua fé. Ele mostra que, ao seguir a Cristo, mesmo diante da morte, não se perde, mas ganha a vida eterna. Finalmente, o impacto duradouro dos apóstolos é visível até hoje em cada aspecto da vida cristã. A Igreja Católica, as igrejas protestantes e as denominações ao redor do mundo têm um profundo legado de fé, coragem e sacrifício, tudo alimentado pela semente plantada pelos apóstolos. O exemplo deles de fidelidade, perseverança e disposição para sofrer pela causa de Cristo inspira milhões de cristãos a viverem suas próprias vidas com um compromisso semelhante. Mesmo quando estamos em nossas próprias batalhas, dificuldades e provações, podemos olhar para os apóstolos e encontrar coragem. O que eles viveram, o que sofreram e como isso se tornou a base da igreja moderna é um lembrete constante de que a verdadeira fé é uma fé que não se abala, não importa o que aconteça. Essa fé, essa confiança em Cristo, é o que nos dá força para enfrentar os nossos próprios desafios com a certeza de que Deus está conosco em cada passo. O propósito deste vídeo foi explorar a importância do legado deixado pelos apóstolos, especialmente o impacto que suas mortes trágicas tiveram no fortalecimento do cristianismo. Ao refletirmos sobre os destinos deles, somos lembrados de que a fé cristã não foi construída em uma base de conforto ou facilidade, mas na perseverança diante do sofrimento. A vida e a morte de cada apóstolo são um testemunho de coragem, fidelidade e sacrifício. Eles seguiram o exemplo de Jesus Cristo, e isso se reflete nas gerações que vieram após eles, incluindo nós, cristãos contemporâneos, que somos chamados a viver essa fé em um mundo muitas vezes hostil. Mesmo sem a presença física dos apóstolos, sua missão continua a nos inspirar até hoje. À medida que refletimos sobre essas vidas extraordinárias e sobre como o martírio dos apóstolos ajudou a estabelecer as bases da igreja, somos desafiados a viver nossa própria fé com a mesma dedicação. A pergunta que fica para cada um de nós é: como estamos respondendo ao chamado de Cristo em nossas vidas? Será que estamos vivendo de acordo com os princípios que os apóstolos defenderam, com coragem e fidelidade? Será que somos capazes de, ao menos em nossas pequenas ações do dia a dia, refletir a força dessa fé inabalável que eles demonstraram, mesmo diante da morte? O sacrifício deles nos lembra que a fé cristã exige comprometimento e ação, não apenas palavras. E o testemunho deles deve nos inspirar a ser mais do que seguidores. Deve nos motivar a ser imitadores de Cristo, prontos a sacrificar nossa própria vontade pelo bem do reino de Deus. Agora que você conhece as histórias inspiradoras dos apóstolos e os desafios que enfrentaram, convido você a refletir sobre como essas lições podem impactar sua própria jornada de fé. O que você pode fazer hoje para viver de maneira mais fiel ao chamado de Cristo? Que passos você pode dar para ser mais corajoso em sua fé e em seu compromisso com Deus?
Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você se sentiu tocado por essas histórias, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender com o exemplo dos apóstolos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos que o ajudarão a crescer em sua jornada espiritual. Juntos, podemos seguir o exemplo de fé e perseverança dos apóstolos, vivendo uma vida cheia de propósito e dedicação a Cristo. Agora que você teve a chance de conhecer o legado poderoso dos apóstolos e o impacto profundo que suas vidas e mortes tiveram na formação do cristianismo, chegou o momento de refletir. Como você pode aplicar essas lições na sua própria vida? O sacrifício dos apóstolos, sua dedicação inabalável à missão de Cristo, serve como um desafio para cada um de nós. Será que estamos vivendo nossa fé com a mesma intensidade, coragem e compromisso? Cada passo de fé que damos pode ser um reflexo do exemplo que eles nos deixaram. Então, que tal pensar em como, no seu dia a dia, você pode se tornar um exemplo de fé também? O que você pode fazer para fortalecer seu compromisso com o que acredita? Se este conteúdo tocou o seu coração e você sente que as histórias dos apóstolos têm algo a ensinar sobre como viver com mais propósito, compartilhe este vídeo com pessoas que também podem se inspirar. Vamos juntos espalhar esse conhecimento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o tema. Há muito mais histórias inspiradoras e ensinamentos poderosos para compartilhar. Sua jornada de fé pode ser mais forte e profunda a cada vídeo. Nos vemos no próximo.